Olá, chegamos ao nosso último episódio dessa temporada de Papo Exclusivo. Eu sou Luana Rodrigues, editora-chefe do Jornal Exclusivo, e a gente vai encerrando essa temporada aqui, que foi de muitas histórias. Por aqui passaram muitas lideranças do setor calçadista, mas hoje o episódio vai ser ainda mais especial. Aqui comigo tá o Michel Posebon, editor do Exclusivo, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. O Michel, ele tá assim, ó, festivo, porque o Michel é um jornalista que gosta muito de... Ele sabe tudo, gente. Sabe muito de história. Quem dera. Tu fala uma marca, ele já sabe que essa marca é do grupo tal, que comprou o grupo tal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre história. E acho que tu vai gostar, né? Com certeza, sem dúvida. Não tem nem... Nem dúvida. Quando veio a pauta ali, eu já... Pra quem gosta de saber como tudo começou, esse vai ser o episódio perfeito. Lembrando que aqui com a gente está a BF Show, o QR Code que tá passando na sua tela, você pode escaneá-lo para garantir o seu credenciamento antecipado para a feira que ocorre entre os dias 18 e 20 de maio, lá no Distrito AMB, em São Paulo. E agora vamos então terminar o mistério, dar aqui boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é o Paulo Spolier, professor, historiador, sabe tudo de história, vai contar tudo hoje aqui sobre os bastidores do setor calçadista. Bem-vindo. Muito obrigado, Luana. Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre essa história que é riquíssima, né? Que vai além dos limites de Novo Hamburgo. É verdade. Eu queria agora já antecipar aqui para vocês que o Paulo, ele é o curador do nosso projeto, do Grupo Sinos, um projeto alusivo ao centenário de Novo Hamburgo, ano que vem. Então, Novo Hamburgo faz 100 anos e também por isso que a gente te convidou aqui, porque a história de Novo Hamburgo se confunde com a história do setor calçadista, né? E aí a gente queria que tu começasse falando justamente sobre isso, assim, né? Não dá pra falar de Novo Hamburgo sem falar do setor calçadista, né? E sobre esse projeto também, né, que a gente tá lançando aí. O projeto é um desafio, mas está sendo um desafio maravilhoso, né, de comemorar os 100 anos de Novo Hamburgo. Eu sou servidor público de Novo Hamburgo há 30 anos, então eu sempre coloco que eu já faço parte dessa história, porque 30 anos dentro de 100 anos já é uma boa jornada. Então o convite pelo Grupo Sinos para nós realizarmos esse projeto foi fantástico. A gente tem muita coisa para contar, serão fascículos mensais no Jornal NH, videocasts, vídeos mais lá adiante. Fiquem de olho que a gente tem muita surpresa por aí e muita história para contar. A nossa cidade é variadíssima, diversa, e apesar de toda essa diversidade, não tem como falar de Novo Hamburgo sem falar de calçado. Essa é a nossa base, essa é a capital nacional do calçado, está lá no timbre da cidade, da prefeitura. A gente não tem como fugir do calçado para falar da cidade. E pra gente começar assim, o que foi determinante para que o Vale do Sino se tornasse, então, oficialmente aí um dos principais polos produtores de calçado do Brasil, quando a gente olha lá para onde tudo começou, né? Se nós pensarmos, essa é uma boa pergunta, se nós pensarmos na origem disso aqui, por exemplo, localmente em Novo Hamburgo, tá pelo perfil diferenciado que a colônia de Hamburgerberg vai ter se nós compararmos com as outras colônias de imigração que nós temos ao redor. Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, o que nós temos mais próximo? Campo Bom, que já tinha uma outra vibe, né? Não era uma colônia como as outras que eu citei, basicamente agrícola. Hamburgerberg vai começar ali a ter uma função comercial muito específica. Hamburgerberg é um entroncamento de rotas. Se nós seguirmos ali, se nós pegarmos o Museu Schmidt-Presser, exatamente na frente do museu tu tem a Marques de Souza, que desce e sobe para as colônias, Dois Irmãos, a Estrada do Travessão, né? Quem quer até hoje fugir da BR, vai pela Estrada do Travessão. E seguindo, então, em rumo a Campo Bom, tu tem a outra rota, então, que era uma rota ainda mais antiga de tropeiros, que sobe, vai até Taquara e dali sobe para São Francisco de Paula, dos Campos de Cima da Serra. Então, ela já era localizada estrategicamente num entroncamento de rotas. E nesse entroncamento de rotas, lá pelos anos 1830, entre 1830 e 35, a gente vai perceber o estabelecimento de pequenos negócios. João Pedro Schmidt vai abrir o seu armazém, uma venda, né? Um armazém de secos e molhados, em que se vendia de tudo que os colonos precisavam. E, por sua vez, ele vai começar a comprar o excedente de produção agrícola desses colonos
da nossa serra, aqui da nossa encosta da serra, e vendê-los em Porto Alegre. Ele e o irmão dele tinha um lanchão, um barco com um assoalho mais largo e tal, próprio para andar no Rio dos Sinos. Eles levavam batata, milho, queijo, linguiça, o que esses produtores produziam em excedente, logo eles já estão produzindo excedente, logo eles rompem a subsistência. Ele levava esse material para Porto Alegre, vendia lá e trazia de Porto Alegre o que os colonos não tinham. Sal, querosene, fazendas, né, tecido, sapatos, enfim. E aí nasce o empreendedorismo. Aí nasce o empreendedorismo na nossa região, exatamente. Por quê? Porque vários desses colonos que estão aqui ao redor vêm para o Brasil como lavradores, como agricultores. Mas eles são, na verdade, artesãos. A Europa está muito difícil nesse momento. Eles vêm para cá para tentar uma nova vida. Vamos plantar no Brasil? Vamos plantar no Brasil, é o que tem para o momento. Mas eles são sapateiros, tanoeiros, o cara que faz barril, moleiro, o cara que faz moinho, né? Tu tem ferreiro, tu tem uma série de artesãos que vão se ligar. Olha, lá em Hambúrguerberg dá samba, lá dá negócio. A gente pode colocar a nossa expertise lá para funcionar. E eles começam a descer e se estabelecer ali. E isso começa a ter uma diversidade de produção de manufaturas de tipo artesanal e de serviços. Tu vai ter um médico que circula por Hambúrguerberg de 2 em 2 meses, alguma coisa assim, que é uma coisa que não tem nos outros lugares. Então, eu acho que o diferencial para a gente entender o que virá depois é esse primeiro momento muito do empreendedorismo, da oportunidade, de perceber a oportunidade que Hambúrguerberg tinha de se diferenciar num modelo de negócio. Não mais o modelo da agricultura, de subsistência, que era o básico da pequena propriedade agrícola imigrante, mas num polo de serviços. A gente até aqui colocou no nosso roteiro para te perguntar se um fator principal teria sido justamente essa combinação de cultura, de imigração, de empreendedorismo e também de contexto econômico. Sim, com certeza, com certeza. Tu tem uma vibe empreendedora dessa imigrante alemão, né? Ele tem uma das funções básicas, o associativismo. A gente vai ver no final do século XIX, quando esse Hambúrguerberg já está mais cheinha de gente ali, tu tem um número maior de pessoas, tu vai ter a associação de coral, tu vai ter o Frozen surgindo, que depois vai se tornar o Aliança, tu vai ter a associação da igreja, tu vai ter os maçons já ali estabelecidos, a maçonaria já ali estabelecida, tu tem uma série de redes que vão sendo construídas. O professor Rodrigo Luiz dos Santos trabalha muito isso na dissertação de mestrado dele, dessas redes que a gente vai estabelecer entre esses sujeitos, esses protagonistas da imigração, da colonização de Hamburgo Velho e de São Leopoldo, de Campo Bom e de Dois Irmãos, que vão fazer esse enredamento do Vale. Né? Esse enredamento do Vale é uma questão interessante, porque tu pensa assim, Pedro Adams Filho, ele não era de Novo Hamburgo. O Pedro Alves, que funda a Molduras Alves, ele não era de Novo Hamburgo. O Guilherme Ludwig, que vai ser o cara que vai montar o maior curtume que nós vamos ter na década de 1920, ele não era de Novo Hamburgo. Eles vêm para Novo Hamburgo por conta de que aqui tu tinha um polo que tinha ligações com o resto do mundo. Principalmente a partir de quando? 1876, quando o trem chega aqui. O trem chega e abre essa porta para esses empreendedores expandirem. Se a gente pensar que uma viagem de navio, de barco até São Leopoldo podia durar 4, 5 horas, que uma viagem de carroça ou de carreta de boi pelas estradas era uma aventura, porque era um atoleiro só, e a partir de 1876, em 2 horas, certinho, tu tá no centro de Porto Alegre, é uma revolução para esses empreendedores. Então, a partir da chegada do trem em 1876, lá na Praça do Imigrante, tu começa a funilar, né, esses empreendedores para Novo Hamburgo, para Hamburgo Velho, e aí com essa expansão em direção ao centro para Novo Hamburgo também. Não tem nada a ver com o roteiro, eu só queria dizer que Hambúrguerberg é muito mais bonito do que Novo Hamburgo. Que é mais chique. Eu moro em Hambúrguerberg. Hambúrguerberg é bonito, né? É bonito. Eu não sou, daqui. Eu não sou de Novo Hamburgo. Então, pra mim, saber sobre a história é muito interessante. Eu acho que pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo nas redes também, especialmente o público mais jovem, né? Porque pra ter esse contato com a história. Então, a primeira vez que eu vi, apareceu no tablet da minha filha, Hambúrguerberg. Eu fiquei...
nossa, o que é isso, hambúrguer Berg? E aí depois, enfim, né, como eu sou lá da região central, então não sabe, moro aqui há 6 anos, e aí depois comecei a ter contato com a história, então tô ouvindo só pra descontrair que hambúrguer Berg, Não, na minha hambúrguer opinião, Berg é mais eu também bonito que Acho Novo bem Hamburgo. legal, acho bem legal. Quando chega o trem, eles fazem um New Hamburg, né? Os engenheiros da aviação férrea que dizem, tu tem o hambúrguer Berg, né? E aqui vai ser o New Hamburg. Né, que Olha, depois New vira Hamburg. o Neu Hamburg, né? Porque New Hamburg e Novo Hamburgo, com aquela lemoada toda, não tinha como. Ia ser o Neu Hamburg. Não ia ter como, né? Muito não bom. éramos tão cosmopolitas assim Ainda naquele não. momento, né? Professor, te perguntar em relação à questão da importância histórica, né? Tu acredita que as pessoas elas têm uma noção da importância histórica que o calçado tem para Novo Hamburgo, além do viés nostálgico? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque Novo Hamburgo, apesar de tudo, ainda é um lugar que eu não ia dizer que respira, mas é mais do que respira. Novo Hamburgo suspira essa nostalgia do calçado. Ah, como era bom o tempo do calçado. Ah, como... Novo Hamburgo precisa virar essa chave. Eu percebo uma virada de chave nesse sentido muito grande nos últimos anos, justamente porque com digamos assim, não a quebra, mas essa crise da década de 90, eu percebo que a cidade começou a reparar no que ficou. O que ficou é o que havia antes do calçado. O que havia antes do calçado? Criatividade. Criatividade, imaginação. Esses empreendedores. Nós vamos pensar quando Novo Hamburgo ainda não era a capital nacional do calçado, década de 1930 a 1940. Que empresas que nós tínhamos em Novo Hamburgo? Nós chegamos a ter 2 encarroçadoras de ônibus, 2 fábricas de ônibus, Ott e Catelli Hennemann. Nós tínhamos uma fábrica de órgãos e harmônios que vendia para o Brasil inteiro e para a América Latina toda, Edmund Bon. Nós tínhamos uma fábrica de molduras para quadros do Pedro Alves que vendia para a América Latina toda. Exportávamos moldura de quadros para a Europa. Pensa o tamanho da excelência desse produto para estar sendo vendido para a Europa. Né? Tínhamos fábricas de bebidas e licores, a gente tem um leque gigantesco de fábricas de diversos produtos que tu possa imaginar. Isso era uma diversidade muito grande, e aí isso tudo vai se afunilar para o calçado, a partir principalmente da década de 50, né? E aí com o advento da exportação, esse gargalo fica cada vez menor, então ali é só calçado. Quando o calçado, essa grande economia do calçado vai entrar em colapso na década de 90, o que vai ficar é a herança da diversidade econômica. O que fica? Fica um Liberato, fica uma Fevale, fica o Senai, fica todas as entidades classistas que estão trabalhando com a economia criativa. O que nós vamos fazer agora? Nós ainda temos essa expertise, nós ainda temos a criação, que eu acho que é o que Novo Hamburgo está se encaminhando para ser agora. Né? Mas a tua pergunta quanto se eles ainda entendem essa importância histórica sem nostalgia, eu acho que sim, porque ainda se fala muito, ainda há uma cultura, mesmo havendo pouquíssimo não, mas havendo bem menos uma produção calçadista na cidade, a gente tem ainda uma cultura do calçado. Os avós ainda estão vivos, os avós vieram para Novo Hamburgo para trabalhar no calçado. Tu tem ainda essa criação de uma geração que está aí com seus 20 anos hoje, que tem contato ainda com essa geração mais antiga que formou, que trabalhou no calçado, sejam os empresários, que hoje nós temos aí uma gama imensa de profissionais liberais, por exemplo, que o vô foi um grande empresário do calçado. Grande parte dos nossos médicos e advogados locais são netos, bisnetos de grandes empresários do calçado. Tanto quanto na periferia, por exemplo, tu vai ter a gurizada que é filho, neto, bisneto de operários do calçado. Em 2012 eu fiz uma enquete com turmas de 9º ano na Arnaldo Green, na Santo Afonso. Quem havia nascido em Novo Hamburgo? Os alunos, aí nós fizemos assim, quem nasceu em Novo Hamburgo da tua família? Entre os alunos dava 90%. Entre os pais, 60%. Entre os avós, 30%. Toda essa galera veio para cá trabalhar. Final dos anos 70, começo dos anos 80, dessa geração dos meus alunos, assim, vamos dizer assim. Então, tu ainda respira essa cultura do calçado por uma questão geracional, né? Mas hoje eu percebo a cidade buscando uma nova matriz, que eu vejo muito
seguindo, assim, por tudo que eu tenho visto acontecer de inovação na cidade, para essa matriz mais criativa, que é o que a gente herdou, que é o que ficou de lá de trás, quando a gente era um polo diverso, de que prestava serviços não só para a nossa região, mas para uma boa parte do país. O que a gente tem do passado, a Novo Hamburgo ganhou esse título de capital nacional do calçado, né? Mas hoje a gente vê uma polarização, né? Se a gente olhar lá para Franca... Mais uma. É onde se faz o polo masculino, tradicionalmente, né? Birigui é referência no calçado infantil. A gente ainda tem Novo Hamburgo como referência no calçado, mas focado no calçado feminino também, né? Assim como a gente tem polos em Santa Catarina e também no Nordeste, né? Houve acho que na minha visão, assim, o principal é isso, deixou de ser apenas aqui e foi se criando novos polos no Brasil, né? Sim, com certeza. Foi se diversificando a indústria no Brasil inteiro, então tu vai ter indústrias que vão atender um público mais regional e que daqui a pouco começam a se expandir, né? Mas o tamanho que o Novo Hamburgo teve é uma coisa inimaginável, né, para essa geração mais nova. Para a próxima, deixa eu dar um spoiler para o nosso próximo fascículo, que tem uma revista do Globo, que era produzida aqui em Porto Alegre, mas tinha uma tiragem nacional, que diz o seguinte: a Bahia tem 365 igrejas, mas Novo Hamburgo tem mais de 400 fábricas. 1956, mais de 400 fábricas. É um polo industrial gigantesco. A gente vai ter todo esse cluster de metalurgia, de química, toda ela voltada para o calçado. E eu digo mais, Novo Hamburgo e ainda é uma liderança regional, porque no momento que Novo Hamburgo disse, vamos fazer calçado, todo mundo foi fazer calçado. Todo mundo foi fazer calçado. E não só o calçado. Tu vai ter Estância Velha se especializando no couro. Tu vai ter São Leopoldo com metal mecânica muito forte. E aí eu digo mais, o meu avô, São Sebastião do Caí, em 1954, ele compra um caminhão Ford F600, 0 na Ribeirinhung. Com o quê? Que dinheiro que ele tinha? Dinheiro de vender casca de acácia para a seta e para a Tanac, para fazerem tanino, para curtir o couro, que ia fazer o quê? Calçado em Novo Hamburgo. Então tu tem uma rede muito grande. Tu vai ter uma rede, por exemplo, da acácia negra. De Taquari a Igrejinha tu vai ter plantação de acácia. Todo mundo plantava acácia negra no interior por conta desse polo gigante de curtimento de couro que absorvia uma produção gigantesca internamente, ainda aqui regional, a partir das fábricas de Novo Hamburgo. O senhor comentou, né, dessas instituições, ele falou Fevale, a Escola do Calçado e tudo mais. Qual é a importância hoje e será que as pessoas têm noção, né, da inteligência que se desenvolveu em Novo Hamburgo na produção do calçado, né, de concentrar as principais entidades, enfim, dessa questão da criatividade que o senhor mencionou, né? Das próprias associações, né? Exato. Se tu for ver hoje, né? A Bicalçados fica em Novo Hamburgo, a Sintecal, todas as entidades nacionais ainda estão hoje em Novo Hamburgo. De concentrar essa inteligência aqui em Novo Hamburgo. Né? Eu acho que teve movimentos muito interessantes para que essa inteligência viesse para cá. Primeiro, tu tem uma Era Vargas, que vai, ao mesmo tempo que aperta toda a questão da população aqui, porque era uma ditadura, a questão do alemão, vai cortar a língua alemã e tal, tem tudo isso, mas também vai investir, aí o Estado investe no quê? Tu tem a entrega de terras para o Senai, tu tem investimento em escolas, o Correio, o hospital, que é fundado em 47, ainda é resquício desse processo, mas depois tu vai ter outras, os próprios empresários se organizando para manter esse núcleo de inteligência aqui, e eu sempre coloco a chegada do Grupo Sinos, a formação do NH como um elemento fundamental para canalizar isso. O NH, nessa perspectiva de hiperlocalismo que tu tem a partir de 1960, ele meio que dita para os empresários do calçado, olha, vocês são os empresários do calçado, esse é o perfil de vocês. Esse é o modelo que vocês têm que vender para o mundo, que aqui se faz muito calçado e se faz muito bem, e se cria calçado, e se pensa calçado, e se desdobra todo o resto da economia em calçado. Esse eu acho que é o grande pulo do gato, que nós vamos ter na década de 60, e aí logo depois a exportação. Que aí entra também o governador do estado, junto com os empresários aqui, que mandam a missão por conta da queda de Cuba como uma grande fornecedora de calçados e tal,
há uma série de elementos que vão focar para dentro de Novo Hamburgo essa inteligência. E aí vem a FENAC também. E aí vem a FENAC. A FENAC também é um outro marco importantíssimo, né? Eu sempre coloco, porque foi uma outra entrevista que a gente apontou quais os momentos muito fortes para entender a história de Novo Hamburgo na parte econômica. Eu disse, a FENAC é o principal deles. Que conta FENAC, aí com a participação do nosso fundador, né? Seu Mário Guzmão. Exatamente, o raid do calçado. Os primeiros NH lá da década de 60, na contrapágina, na última página, a única página colorida do jornal é uma propaganda do Bom Calçado de Novo Hamburgo. Era uma campanha que se tinha, que vai terminar no raid do calçado, e aí nesses jornais que tinha, né, nas edições que tinha o Bom Calçado de Novo Hamburgo, eles colocavam uma entrevista lá com o senhor Raimundo aqui de Teresina, no Piauí, e o seu Raimundo dizendo, eu só compro calçados da fábrica tal em Novo Hamburgo, porque são calçados de qualidade. No outro tu ia ter um cara do interior de Minas falando. Então tu tem aí uma centralidade nacional e uma identidade desse empresariado como referência nacional, que muito do que tu tem ideologicamente, quem forma é o NH. Né? Quem forma é o Guzmão. Guzmão, claro que tu tem uma troca muito grande aqui entre o poder público municipal, os empresários, mas aí o jornal assume o seu poder, né? Que eles falavam na década de 80, quando a gente não tinha internet, do quarto poder, né? Que seria a imprensa. Mas ele assume esse poder, assim, de colocar, olha, como é que nós pensamos? Nós pensamos desse jeito, e nós vamos agir assim. De forma espontânea ou não, mas a gente vê, analisando os jornais, ali tu vai ver que isso se canaliza para a cidade pegar esse tal desse espírito de calçado. E em 1969 nasce o Jornal Exclusivo. E aí eu vou puxar a brasa para o nosso assado, que é realmente, dentro do Grupo Sinos, um jornal exclusivo para o calçado, né? Que aí vem a origem do nome. Então, o Jornal NH sempre, né, dando esse protagonismo para o calçado, mas aí vem a intenção, e por que não ter um jornal que só se fala do calçado, né? E aí estamos nós aqui, 56 anos depois, contando essa história, com uma tiragem ininterrupta, né? A gente tá em mais de 3.000 edições, né? Uau! E hoje, né, uma plataforma, não mais só um jornal impresso. Estamos aqui, né, fazendo esse podcast, também nas redes sociais e no nosso site, exclusivo.com.br, falando para o Brasil inteiro, né? Então, o jornal, quando a gente circulava no Brasil inteiro, com assinantes do Brasil inteiro, hoje a gente tem uma circulação nacional, mas mais em eventos. Então, a gente acompanha todas as feiras, como é o caso da BF Show, em que a gente vai estar lá. E, enfim, só queria fazer esse adendo, porque, né, a gente tá falando sobre a história dos jornais, e aí o Jornal Exclusivo surgiu aí em 69, seguimos até hoje falando, contando, acompanhando toda essa transformação, né? Isso vem ao encontro do que eu estou falando, né, de que tu tem uma canalização desse pensamento do calçado. 69, então, o lançamento do Exclusivo é meio que mais um ponto, né, mais uma escalada, né, dentro desse processo de criação de uma mentalidade industrial voltada para o calçado. E que vai ser copiada, aspas, copiada por todo mundo do Vale, porque Novo Hamburgo sempre ditou assim, vamos fazer tal coisa, e todo mundo veio junto. Né? Essa matriz deve ser repensada. Né? Onde é que nós estamos na liderança hoje do Vale dos Sinos? Qual é o nosso papel econômico hoje dentro do Vale? Acho que sempre há de se repensar isso, assim, dentro das entidades empresariais, dentro do próprio governo, né? Qual é o papel de Novo Hamburgo? Para onde vai Novo Hamburgo? Eu sinto muita falta disso hoje, assim, enquanto historiador, se eu vou pensar lá, se eu vou analisar a documentação que nós temos da década de 70, em que há projeções, né? Há projeções, daqui 10 anos, onde nós vamos estar? Nós sabemos onde nós queremos estar. Né? Eu sinto hoje falta de um projeto para Novo Hamburgo. Hoje, falando na atualidade, a representatividade que o setor de serviços tem dentro da economia de Novo Hamburgo, tu acredita também que seja por conta dessa centralidade do município na região? Enfim, o que tu acredita também que tenha, de certa maneira, feito com que se desenvolvesse ainda mais esse setor? Né? Eu acho que é uma das coisas que ficou. Né? Ficou. Em 1983, eu briguei com meu pai e com a minha mãe no alto dos meus 7 anos para eles me trazerem na cidade que eu vi na TV, que tinha pombas
maravilhosas voando em torno de um chafariz de águas dançantes e tinha um trem de verdade. Sério, isso é sério. Praça do Imigrante. Praça do Imigrante. Né? E aí eu voltei para a escola, eu estava na primeira série, segunda série eu voltei e disse, fui a Novo Hamburgo com a mãe e o pai no sábado, de ônibus, pegamos 2 ônibus, do Caí para cá. É isso, Novo Hamburgo tinha essa centralidade e ainda ficou. Tu ainda tem. Claro que hoje, né, a gente tem essa questão do e-commerce, que é uma questão disruptiva dentro do comércio, mas Novo Hamburgo ainda tem essa centralidade. É uma das coisas que ficou. A prestação de serviços, né, o atendimento às pessoas. Hoje, o Hospital Regina, o Hospital Unimed, só para pegar 2 pontos de saúde. Funerária Krause. Funerária Krause atende todo o Vale dos Sinos. Né? Então, a gente tem uma base aqui de prestação de serviço que é secular. Se a gente vai fazer 100 anos o ano que vem, essa prestação de serviço do Novo Hamburgo surge como um ponto de referência de prestação de serviço. Com esses caras que vieram para cá e começaram a fazer sapato, artesão. O cara que fazia sapato na Alemanha veio para cá, estava com as mãos arrebentadas de tanto capinar, e olhou assim, dá para fazer sapato lá. Tem couro e eu sei fazer sapato. E as pessoas precisam. Vamos para lá. Isso ficou. Né? Isso ficou. Só para um adendo também, quando eu vim para cá em 1983 com o pai e com a mãe no sábado, eu tomei o batismo. As pombas fizeram cocô no lado esquerdo. Porque se tu veio pra praça brincar, tu era criança, tu entrou no trem que tinha cheiro de xixi, mas afinal de contas era um trem, cara. Era um trem, eu não tinha o que reclamar. Incrível. E uma pomba deu uma bela de uma cagada no meu ombro esquerdo. Trazendo aqui uma curiosidade, de novo, né, porque a gente tá trabalhando aí com redes sociais, acho que é legal a gente disseminar isso, de que no passado Novo Hamburgo foi chamada de Manchester brasileira, em razão da quantidade de dinheiro que circulava por aqui. Existiram poucas Manchesters brasileiras e Novo Hamburgo estava aí entre elas. Tu tinha algumas cidades, Juiz de Fora, Sorocaba, e para a região sul, Novo Hamburgo e Blumenau eram referidas como Manchester brasileira. Pela quantidade de fábricas, aquilo tem 400 fábricas em 1956, e pelo dinheiro que circulava. Só para você ter uma ideia, em 1963, Novo Hamburgo, sozinha, arrecadava mais imposto do que individualmente todos os estados do Nordeste. 8 estados, tirando a Bahia, 8 estados do Nordeste individualmente, cada um deles, não recolhia tanto imposto quanto Novo Hamburgo. Isso é muito dinheiro, Rolando. Não tem como não ser algo fora da curva totalmente, né? E que as pessoas achavam que ia se tornar sempre assim, né? Não se teve uma sustentabilidade para esse processo todo, mas é isso. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. Imagina hoje nós arrecadando, né, mais do que 8 estados do Nordeste individualmente. E quando a gente olha, assim, para toda essa história, né, que a gente está trazendo, assim, quais são os principais aprendizados que a gente tem, assim, que a indústria deixa? De tudo que aconteceu, né, de como começou, do que se tornou e do que nós estamos hoje, olhando para um futuro, assim, e para onde a gente vai, como tu mesmo comentou, né? Eu acho que a primeira lição histórica é observe as oportunidades, né? Observe as oportunidades, veja a paisagem toda, que foi o que eles fizeram aqui a partir de 1830. Vamos ver as oportunidades. Tem oportunidade de comprar o que esse pessoal está vendendo? Tem. Tem quem compre deles? Tem. Vamos vender em Porto Alegre. E aí eu acho que a segunda, né, aí no outro ponto desse processo que começa lá é cuidado com o monopólio. Cuidado com o monopólio. Diversifique a sua carteira. Diversifique a sua carteira de investimento, de negócios, porque o monopólio pode ser muito arriscado. Então, a gente tem, como eu disse antes, uma cadeia de indústria química, metal mecânica, de curtimento, e aí a prestação de serviços toda que gira em torno de um produto, que é o calçado. Isso é um negócio arriscadíssimo, na nossa visão de hoje. Eu não posso falar, não posso julgar lá os caras que começaram a exportar calçado em 1960 e poucos aí com o meu olhar de hoje. Obviamente, isso é um erro histórico gravíssimo, né? Mas é a lição que a gente toma. É a lição que a gente toma. A gente olha para onde é que eles podiam ter diversificado isso aqui hoje, né? E eu
para o futuro, eu ainda vejo Novo Hamburgo como uma capital de criação muito forte. Acredito muito na rapaziada, né? Por isso que eu sou professor de ensino médio, né? Porque eu, que nem dizia o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. A gente lida com... Quanto a fábrica de calçados e o curtume lidavam com couro como matéria-prima, quem está em sala de aula, principalmente a gente que trabalha com história, apesar de trabalhar com o passado, a nossa matéria-prima é futuro, né? A gente trabalha todo dia e eu acredito muito nessa gurizada que está vindo. Certo, eu te agradeço a tua disponibilidade de participar aqui com a gente. Encerrando essa nossa primeira temporada aqui, acho que não podia ser de outra forma, né? Com uma super aula de história aqui para todo mundo. Obrigada, e fica o convite para o pessoal conseguir te acompanhando agora por um ano, contando histórias lá no NH. Pessoal, fiquem de olho, né? Todo começo de mês, um belo de um fascículo. O do mês de maio já está quase saindo do forno, está prontinho. Até abril de 2027, estão contando um pouco sobre esse centenário. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estou à disposição para a gente falar bastante de história aqui. Ok, obrigada, Michel, pela companhia nestes 10 episódios. Próximos. Já nos preparando para a próxima temporada, que em breve estará no ar. Foram muitas histórias por aqui, né? Muita gente que ficou querendo falar mais. Mas não deu. Mas não deu tempo, Então, obrigada pela sua audiência, obrigada a todo mundo. Se você só chegou agora, você tem mais 9 episódios que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Também no nosso site você pode seguir acompanhando o Jornal Exclusivo. E os melhores momentos de toda essa temporada você confere lá no nosso Instagram, @Jornal Exclusivo. Foi um prazer aqui, agradecendo novamente a BF Show, que esteve conosco nessa temporada. Lembrando que a feira começa agora dia 18, vai até o dia 20 de maio. Uma edição especial do Jornal Exclusivo está circulando na feira e a gente se vê por lá. Tchau, tchau.